Salve turma! Professor Samuca mais uma vez, estou até ficando um pouquinho rouco já de tanto gravar vídeos, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Xavier Coding e vamos continuar aqui então com o nosso assunto de ponteiras, mas já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o pessoal. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar na analogia que nós fizemos no vídeo passado sobre jogadores e carteiros, né? É o seguinte, se a gente fosse substituir jogador por Barcelona por um tipo mesmo real, como aqui seria o número 10, né? Que seria o número da camisa dele, então o jogador do Barcelona seria um int, né? Seria um inteiro, um tipo inteiro. O carteiro do Barcelona, ele guarda endereços da casa do Barcelona, ou seja, ele guarda endereços de inteiro. Ele está apontando para uma região de memória que guarda um valor inteiro. Ou seja, ele é um int pointer. Então esse é o tipo dele, é um int pointer. Já o Sebastião, que também é um carteiro, ele guarda endereços de quem? Ele guarda endereços de memória de um outro carteiro que, por sua vez, guarda endereço de memória do jogador do Barcelona, que é o inteiro. Então aqui seria um int pointer, porque ele seria um ponteiro para uma variável do tipo int pointer. É assim que você pode ler. Sendo que aqui seria um ponteiro para uma variável do tipo int. Então você pode pegar no mais à direita, o asterisco mais à direita, e fazer esse rabisco aqui que você vai entender qual que é o tipo de ponteiro que você está trabalhando. E novamente, por mais que ambos os carteiros guardem endereços, né? No caso, ambos os ponteiros guardam endereços de memória, esses endereços de memória são de tipos diferentes, são de variáveis de tipos diferentes, tá bom? Então, enquanto aqui o Jaiminho aponta para um jogador do Barcelona, o carteiro Sebastião aponta para um outro carteiro que é o Jaiminho, que aponta aqui pro jogador do Barcelona, que é o Messi, tá bom? Mas beleza, vamos ver agora então um exemplo mais do mundo real, digamos assim, com código mesmo, tá? Vamos fazer aquela simulação, eu vou codificar com vocês aqui depois, aí a gente vê. Tem dois exemplos aqui e a gente vê isso nesse vídeo. Então vamos fazer aquela velha simulação, nós temos a nossa memória RAM aqui, cujo primeiro endereço disponível de memória para alocação é o 5000 e nós temos esse trechinho de código aqui. Então, olha só, vamos executar aqui a nossa primeiro statement, né? Nossa primeira afirmação, primeira linha de código aqui. Estamos declarando uma variável A, que é um inteiro, com valor 10. Então, primeiro aqui é o A, o valor é 10. Como é um inteiro, são 4 bytes. O próximo, a região de memória livre é 5000, que é o endereço base da variável A, mais 4 bytes, 5004. Muito bem. Aqui nós estamos declarando uma variável, então, chamada P1. Então, está aqui o P1. E qual que é o tipo dessa variável? Como tem um asterisco, aquele macetinho, né? A gente pega aqui, então, qual que é o tipo? Você pega aqui o primeiro ponteiro, então ele é um ponteiro, vai guardar endereços de memória de um dado tipo, variáveis de um dado tipo, ou ele vai apontar para regiões de um dado tipo. Qual que é esse endereço de memória? Então ele está apontando para variáveis do tipo int. Você pode fazer dessa maneira aqui. Você pega o primeiro asterisco mais à direita e faz isso. Então ele é um ponteiro para inteiro. Ele guarda regiões de memória de inteiros. E nesse caso aqui, ele já está recebendo o endereço da variável A. A variável A não é um inteiro, então o endereço de memória aqui, esse E comercial, ele seria do tipo, então seria do tipo int pointer, tá bom? Quando a gente faz o endereço de memória de A, o A é o int, o endereço de memória é um ponteiro para um inteiro. Então esse seria o tipo. Então está batendo, o int pointer está batendo. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, o P1 está recebendo o endereço de memória 5000, então o P1 está recebendo 5000 aqui, que é como se fosse o P1 apontando, vou colocar de outra cor aqui, é como se o P1 estivesse apontando para cá, é isso que está acontecendo. Aí agora a gente tem uma outra variável, né? Então, novamente, né, o ponteiro guarda endereço de memória necessita de 8 bytes. Se o endereço base da variável P1 é 5000, 5004 mais 8 bytes dá 5012. E aqui eu estou trabalhando decimal, não estou trabalhando em hexadecimal não, tá? Então o P2 vai ser instanciado aqui. O próximo endereço, como ele é um ponteiro também, a gente já vai ver, o próximo endereço de memória disponível para alocação seria 5012 mais 8, então seria 5020, alguma coisa aqui. Qual que é o tipo de dados, né? Qual que é o tipo de dados do P2? Bom, vamos lá, tem um asterisco, então vamos pegar o primeiro asterisco mais da direita para a esquerda, o primeiro asterisco, então ele é um ponteiro, o P2 é um ponteiro. Ele é um ponteiro que guarda endereços de memória, endereços de variáveis de qual tipo? Ele guarda endereços de ponteiros para inteiro. Então é isso que está acontecendo. Então o P2 ele é um ponteiro para ponteiros de inteiro. Ou, em outras palavras,
ele aponta para variáveis que são ponteiros de inteiro, ou ele guarda o endereço de memória de uma variável que é um ponteiro para inteiro. É isso que está acontecendo aqui. E aqui ele já está fazendo essa atribuição, né? O P2 já está recebendo o endereço de memória de P1. Vamos lá. O P1 é de qual tipo? O P1 é do tipo, né? Então vamos lá. O P1 é do tipo. O P1 já é do tipo int pointer, certo? Ele é do tipo int pointer, a declaração aqui. Como a gente está passando o endereço de memória, o que a gente está fazendo é passando um ponteiro para uma região de memória que guarda um int pointer. É isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que é ponteiro de ponteiro, então ponteiro de ponteiro está batendo. Então a gente pode ver aqui também, né? Então o P2 está recebendo o endereço de memória de P1. O que é o P1? É um ponteiro para inteiro. Se o P2 guarda endereço de memória de um ponteiro para inteiro, então vai funcionar. Então aqui ele vai guardar, vou até colocar de outra cor aqui, ó, vamos colocar, sei lá, de laranja aqui. Ele está guardando aqui o 5004. Então o 5004 é o endereço de memória de um ponteiro para o inteiro, sendo que o 5000 é o endereço de memória de um inteiro. Como o P2 guarda o endereço de memória de um ponteiro para o inteiro, isso aqui funciona. Isso aqui não funcionaria. Ó. O P2 igual a endereço de A não funcionaria. Por quê? Porque o P2 guarda o endereço de memória de variáveis ponteiro para o inteiro. O A é um inteiro, ele não é um ponteiro para o inteiro. Então isso aqui não funcionaria, tá bom? Muito bem, isso aqui eu acho que você já sabe dos vídeos passados. Muito bem, feito isso, então o que está acontecendo? O P2 agora, ele está apontando para o P1. É isso que está acontecendo, ele está apontando para o P1. Aqui eu até vou fazer de outra cor, aqui, ó. Vamos fazer aqui de azul. Então ele está apontando aqui, o P1 está apontando para o A e o P2 está apontando para o 1. E quando eu faço aqui ó, o conteúdo do P2 igual a 99, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Se eu fizesse conteúdo de P1, é igual ao quê? É igual ao conteúdo do endereço que P1 está guardando, ou seja, o conteúdo de onde P1 está apontando. Onde P1 está apontando? Está apontando para a região de memória 5000. Então seria isso aqui, ó, 5000. Qual que é esse conteúdo? Seria o conteúdo desse endereço 5000 é dentro dessa caixinha aqui, é o valor que está dentro dessa caixinha. Qual que é o valor que está dentro dessa caixinha? 10. Mas e agora, nesse caso aqui, ó? Eu quero que você pegue para mim o conteúdo do conteúdo de P2. O que a gente pode fazer da direita para a esquerda, nós vamos abrindo, né? Então a primeira coisa é o quê, né? A gente quer o conteúdo do P2. O que o P2 guarda? Ele guarda o endereço de memória. Qual que é esse endereço de memória? É o 5004, é o endereço que ele está apontando. Então, eu quero o conteúdo do conteúdo de P2, é o conteúdo do conteúdo da onde P2 está apontando, ou seja, do endereço 5004. Qual que a gente começa aqui agora, ó. Qual que é o conteúdo de 5004? Eu vou onde o P2 está apontando, o P2 está apontando para a região de memória 5004. O conteúdo de memória é justamente o que está dentro dessa caixinha aqui, ó. Ou seja, é o valor de P1, é o que o P1 está guardando. O que o P1 está guardando aqui? Ele está guardando, então, ó. Aqui eu vou substituir isso aqui, ó. Eu substituo para cá, né? O que o P1 está guardando? Está guardando o valor 5000. É isso que está acontecendo. Então, esse conteúdo aqui, ó, de 5004 é igual ao valor que está dentro dessa caixinha, que é igual a 5000. E agora tem aqui em cima, né? Qual que é o conteúdo de 5000? Bom, o conteúdo de 5000 é o que tem dentro aqui, ó. Eu vou na região de memória 5000, o que tem dentro dessa caixinha aqui é o valor 10. Então, o conteúdo de 5000 nesse caso seria 10, que é exatamente o que está aqui. Em outras palavras, se você quiser pensar em apontar, a gente pode falar qual que é o conteúdo do conteúdo de P2. Para onde P2 está apontando? Para P1. Qual que é o primeiro conteúdo? 5000. Tá bom, 5000, que significa que o P1 está apontando para A. Então, quando eu faço conteúdo do conteúdo, eu vou fazendo o seguinte, ó, eu venho para cá e venho para cá. Então, o conteúdo desse, que é igual ao conteúdo desse, e eu chego nesse valor 10 aqui. Mas se você for fazer a substituição, que eu recomendo muito, você vai ter esse caso aqui. Então, quando a gente faz conteúdo de P2, o que está acontecendo aqui? Colocando o valor 99, está acontecendo que eu estou vindo dentro dessa caixinha aqui e colocando agora o valor 99. Isso, consequentemente, vai alterar o valor de A. A vai ser igual a 99 agora. E, consequentemente, se eu colocasse o conteúdo de P1 agora, né, onde o P1 está apontando, pega o conteúdo dele, vale agora 99, não é mais 10.
Então, indiretamente, eu alterei o valor de A partir de um ponteiro de ponteiro, fazendo esse degrauzinho, né? Fazendo essa escadinha, né? Acessei o conteúdo de um, acessei o conteúdo de outro. É isso que acontece aqui. Vamos programar esse camarada aqui, né? Vamos lá, eu vou abrir aqui, então, o terminal. Eu estou aqui dentro da pasta ponteiros. Eu vou criar aqui um código chamado ponteiro de ponteiros 1.c. Então, aqui, ó, aquele mesmo esqueminha lá, ó. Então, um int main abre e fecha chaves, return 0. É o esqueleto de um programa. Já vamos colocar aqui, então, um include stdio.h. E aqui a gente também tem um include. Um include aqui stdlib.h. Isso que a gente tem. E vamos pegar aqui o exemplo, né? Ó, int a igual a 10. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos dar uma indentação aqui, né? Int a igual a 10. Int p1 igual a endereço de A. Int pointer p2, int pointer p2 igual ao endereço de p1. E note que aqui, pessoal, vai muito do estilo. Vocês podem colocar dessa maneira aqui se vocês preferirem, tá? Poderia fazer assim, talvez, ó. Nesse exemplo, talvez que eu estou falando de pegar o primeiro, né? Você pega o primeiro para saber para que tipo que ele está guardando o endereço. Se você quisesse, poderia até fazer assim. Não é uma nomenclatura muito, um estilo muito usado, mas aqui talvez ficaria claro que o P2 é um ponteiro que guarda o endereço de memória de um inteiro. Você poderia fazer dessa maneira também. Vou fazer desse jeito. Aqui eu vou colocar uns printfs, tá? Nesse começo. Então, qual que vai ser o printf aqui? O primeiro vai ser do A. Então, qual que é o endereço do A? Se é o endereço %p, qual que é o valor do A? Vai ser um inteiro, né? O A é um inteiro, pulo uma linha. Aí eu coloco aqui dessa maneira. Agora a gente vai para o P1. Qual que é o endereço de P1? É o endereço. P1 guarda o endereço de memória. Então, aqui é o %p, porque %p é para imprimir endereço. Então, o endereço do P1 tem esse. Qual que é o endereço de memória do inteiro que o P1 guarda? É esse. E qual que é o conteúdo da onde o P1 está apontando? Se P1 guarda o endereço de memória de inteiro, o conteúdo é um inteiro. Então, a gente tem isso. Conteúdo disso. E agora, olha só que interessante. Qual que é o endereço de... Eu até vou fazer isso aqui passo a passo. Ó. Vamos para o P2 agora. Qual que é o endereço de P2? É um endereço de memória, então %p. Então eu coloco aqui endereço de P2. Muito bem. O que o P2 guarda? Ele guarda o endereço de memória. Então P2 ele guarda o endereço de memória. Se é um endereço de memória, %p, P2. Muito bem. Qual que é o conteúdo de P2? Pensa, o que eu vou colocar de flag aqui? Veja, se P2 é um ponteiro para um inteiro, significa que ele guarda o endereço de memória de um ponteiro de inteiro, certo? O endereço de memória de um ponteiro de inteiro. O que guarda um ponteiro de inteiro? Qual que é o valor de um ponteiro de inteiro? É um endereço de memória para um inteiro. Então, se eu faço qual que é o conteúdo de P2, eu quero saber qual que é o conteúdo da variável P1, nesse caso aqui. P1 não guarda o endereço de memória, então o conteúdo de P2 também é um %p, porque é um endereço de memória também. É isso aqui, ó. Agora, se eu fizer, olha, eu quero que você acesse conteúdo do conteúdo de P2, eu quero acessar, né, qual que é o conteúdo do endereço de memória, do conteúdo de P1, né? P2 não aponta para P1, qual que é o conteúdo da onde P1 está apontando? É o valor de A, que é igual a 10. Então, é um valor inteiro. Vamos pular duas linhas aqui. Se isso está na dúvida, volta no desenho, faz as substituições para tirar essa dúvida de vocês. Aqui eu vou colocar, então, fazer a atribuição de P2 igual a 99. E vamos imprimir tudo isso aqui de novo. As mesmas impressões para a gente ver o que acontece. Eu vou vir aqui no código, então. GCC, compila para mim o programa ponteiro de ponteiros e gera para mim a saída do "-o", output, ponteiro de ponteiro sem extensão. Quero um programinha assim. Não deu erro de compilação, vamos executar aqui então ponteiro de ponteiros. Vamos ver agora, analisar na prática, né? Deixa eu até aumentar aqui. Não, aqui acho que está legal, tá mostrando. Então, olha só, a variável A ela foi declarada então nesse
essa região de memória com final F4, é um inteiro, colocou o valor A. O próximo valor disponível de memória é F4 mais 4, que um inteiro tem 4 bytes, então vai para F8. Armazenamos o ponteiro P1. O P1 está guardando o endereço de memória de um inteiro, que no caso é o endereço de memória do A. Então, o P1 está guardando, o valor que tem na variável P1 é o endereço do A, que é o F4. Qual que é o conteúdo desse endereço de memória? Então, a gente vem nesse endereço de memória, qual que é o valor que tem aqui? O conteúdo é esse valor aqui, ó, que é o 10. Então, o conteúdo de P1 é esse valor 10. Já o P2, ele vem no próximo endereço de memória disponível, então F8, que está em hexadecimal, mais 8 bytes dá o valor 00, é isso que dá, tá? O EF8, na verdade, né? O EF8 mais 8 bytes dá o F00, o próximo elemento de memória, né? A próxima região de memória disponível. Então, esse é o endereço da onde o ponteiro de ponteiro para inteiro, chamado P2, reside na memória, mora na memória. Para onde P2 está apontando? P2 está apontando para P1, ou seja, ele está guardando o endereço de memória de P1. O P1 tem o endereço, a casinha do P1, né, desse ponteiro P1 é essa aqui, ó, final EF8. Então, o P2 guarda isso, EF8. Aí eu pergunto, né, o conteúdo do P2, olha, vai no endereço que eu estou apontando e pega o que tem dentro lá. Né? O que é esse valor que ele tem dentro? Então, para onde que eu estou apontando? O final EF8, que é aqui. Ó. O que tem dentro dessa casinha? Né? Qual que é o conteúdo disso? É o valor de P1, que é esse valor aqui, ó, final EF4, que é exatamente esse valor aqui. E se eu coloco o ponteiro de ponteiro, então pega para mim o conteúdo da onde P2 está apontando, que é esse aqui, ó, essa casinha. E agora faz o seguinte, ó, vai nesse endereço de memória que ele está apontando e pega o conteúdo que está lá dentro. Então, o primeiro asterisco ele pega o conteúdo que está aqui. O segundo asterisco aqui, ó, ele vai pegar o conteúdo desse endereço de memória, ou seja, ele vem aqui, nesse endereço de memória, pega o conteúdo aqui e o valor é 10. Então, é por isso que está retornando 10. Quando a gente faz aqui o ponteiro de ponteiro P2 igual a 99, a gente está indo exatamente nessa região de memória aqui, alterando esse valor e colocando 99. É por isso que aqui, ó, os endereços de memória de cada variável não se alteram, mas aqui a gente tem alteração para 99. Então, é isso que acontece na prática. Vamos a mais um exemplo aqui. Dessa vez eu não vou codificar, mas a gente vai fazer esse exemplo aqui na prática. E depois eu deixo para vocês como tarefa de casa para vocês codificarem. Vamos lá. A gente tem esse outro exemplo aqui agora, que é um outro trecho de código. E eu quero saber de vocês depois o que vai ter em cada impressão. Então, vamos aqui. Ó, na primeira linha de código, a gente vem e armazena aqui uma variável z, que é float. Float a gente viu lá atrás que tem 4 bytes também. Então, beleza, tem 4 bytes. Deixa eu até pegar isso aqui e colocar isso aqui em cor azul, que a gente está usando acho que o azul, né? Vamos usar o azul, então a gente tem o z aqui. O z tem 4 bytes, então a próxima posição livre é o 5000 mais 4, então 5004. E aqui no z a gente colocou o valor 2.5. Vamos colocar aqui em preto, 2.5. Muito bem, na próxima posição a gente vem aqui e declaramos uma outra variável fp. Então o fp está vindo aqui, inicialmente não instanciamos nada, então ele tem lixo aqui na memória. Esse seria o comportamento dessa nossa variável, ele tem lixo aqui na memória. Aí, só que qual que é o tipo do fp? fp é um ponteiro, né? Ele é um ponteiro. Ele é um ponteiro que está apontando para variáveis de qual tipo? Está apontando para variáveis do tipo float, ou seja, ele guarda variáveis do tipo float, é isso que a gente está fazendo. Muito bem. Aí a gente vem agora fazendo na próxima linha de código, fazendo com que o fp receba o endereço de memória da variável z. A variável z não é um float, então o endereço de memória dela é o endereço de memória para ela é um ponteiro para aquela região, ou seja, é um float pointer. Então está batendo, o float pointer com float pointer está batendo, então nesse momento o fp está recebendo aqui o valor 5000. O valor 5000, ou seja, o fp está apontando aqui para o z. Agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer? Agora a gente tem algumas coisas um pouco diferentes. Olha esse printf aqui. Vai funcionar esse printf? Sim, não, por quê? E se funcionar, o que está sendo impresso? Pausa um pouquinho, rabisca e tenta chegar na solução. Muito bem, se você fez isso, vamos tentar ver na prática se isso vai funcionar, né? Eu estou tentando imprimir isso aqui, olha só que construção meio louca, né? Então, olha só, vamos tentar pegar, né? O que é esse bendito asterisco endereço Z? O que é isso? Bom,
Eu vou primeiramente, o que a gente faz? A gente sempre começa, quando vai fazer essa análise, da direita para a esquerda. A gente faz essa análise da direita para a esquerda. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos destrinchar esse trecho de código. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, a gente tem que o Z é uma variável inteira e aqui a gente quer o endereço do Z. Muito bem, então vamos substituir isso. Ó. Qual que é o endereço do Z ali? Ó? Então, eu vou substituir isso aqui, ó, o endereço do Z, pelo próprio endereço do Z. Vou colocar entre parênteses aqui. Então, qual que é o endereço da variável Z? É 5.000. Então, o endereço do Z, agora eu quero o conteúdo de 5.000. A gente viu lá atrás que o que é o conteúdo de um endereço? A gente vai no endereço, no caso 5.000, e o conteúdo é o que está dentro da caixinha. Então, o que está dentro da caixinha que está armazenada no endereço de memória 5.000? O 2.5. Então, isso aqui é igual a 2.5. Então, essa estrutura meio maluca aqui, ó, ponteiro do endereço do Z é justamente igual ao Z, que é igual a 2.5. Então, note que, por mais que isso aqui na prática a gente não usa isso que eu vou mostrar, a gente não usa, tá bom? Isso aqui é só para exercitar, para ver se vocês estão, de fato, aprendendo um conceito e como chegar nesses casos, né? Mas se a gente pegar essa estrutura aqui, basta que você da direita para a esquerda vá abrindo essas coisas para tentar entender, tá bom? Então, novamente, o conteúdo do endereço de Z, a gente vai da direita para a esquerda. Qual que é o endereço de Z? É o 5.000. Qual que é o conteúdo dessa região de memória 5.000? É o que está dentro da caixinha, que é o 2.5. Muito bem, vamos para o FP agora, né? Isso aqui já está mais fácil para nós, né? O FP, qual que é o conteúdo do FP? Bom, FP é um ponteiro, certo? Que guarda o endereço de memória. Qual que é o endereço de memória que ele guarda? Ele guarda o endereço de memória aqui, 5.000, certo? Então, qual que é o valor de FP? É o valor 5.000. É o endereço de memória que ele está guardando. Qual que é o conteúdo desse endereço de memória? Ou seja, qual que é o conteúdo da onde FP aponta? O conteúdo da região de memória 5.000 é o que está dentro dessa caixinha. O que está dentro da caixinha? O valor 2.5. Então, é uma outra forma da gente chegar nesse valor aqui dentro dessa caixinha 2.5. E agora, então, essas duas coisas funcionam. Então, agora, olha só, tenta fazer esse último agora. Agora você já sabe essa ideia básica, né? Já fizemos esse primeiro, tenta fazer isso. Pausa o vídeo, tenta fazer usando essa lógica, começando da direita para a esquerda, ver se isso funciona, sim, não e por quê. Muito bem, vamos lá então, para esse exemplo. Então, olha só, se eu colocar agora aqui, ó, asterisco, asterisco, conteúdo do endereço de FP. Olha que coisa maluca. Então, vamos fazer a coisa, né? Vamos começar da direita para a esquerda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? O que é o FP? Então, o FP é um ponteiro, certo? Se é um ponteiro, ele guarda... Na verdade, não isso, né? Primeiro, como tem um endereço, você pega inteiro isso aqui, né? Qual que é o endereço da variável FP? Então, o endereço da variável FP é isso aqui, ó, 5.004. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o conteúdo do conteúdo de um endereço de memória. Qual que é o endereço de memória? É o endereço do FP. Qual que é o endereço do FP? 5.004. É isso que está acontecendo aqui. Muito bem, então a gente tem essa associação. Então vamos lá por partes, começando ainda da direita para a esquerda. Vamos fazer de uma outra cor aqui. Qual que é o conteúdo dessa região de memória aqui? Bom, qual que é o conteúdo dessa região de memória? Vamos na região de memória, ou seja, 5.004 é a região de memória. Qual que é o conteúdo? Ou seja, o que está aqui dentro? O que está aqui dentro é dentro dessa caixinha aqui, ó. Então, olha, o conteúdo da região de memória 5.004 é o que está dentro dessa caixinha aqui, que é o valor 5.000. Então, eu vou substituir o seguinte, eu continuo aqui agora com o ponteiro que sobrou, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, o conteúdo da região de memória 5.004 é um outro endereço de memória, que é o endereço de memória 5.000. Eu fiz isso. E agora, por sua vez, a gente vai para o final. Ó. Qual que é o conteúdo dessa região de memória 5.000 aqui? Conteúdo dessa região de memória, eu vou nesse caso, então eu estou indo aqui onde que o 5.000 é a região de memória 5.000 é aqui. Qual que é o conteúdo dentro disso? É o valor dessa caixinha, que é o valor 2.5. Então, note que a gente fez várias maneiras um pouquinho diferentes para chegar na mesma região de memória, no valor da mesma região de memória. A gente fez isso diretamente
usando a variável, a gente fez isso por um ponteiro e a gente fez isso usando meio que ponteiro de ponteiro com endereço e tudo mais. Essas construções, pessoal, você não vai usar na prática. Esse tipo de coisa aqui, e o ponteiro do FP você vai, mas esse tipo de coisa aqui, você não vai usar na prática, isso aqui também não. Isso aqui é só para exemplificar os conceitos. E agora eu termino com mais um exercício, para você pausar o vídeo e pensar. Vou fazer o contrário, eu vou pegar isso aqui, ó, ao invés de fazer assim, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui funciona agora? Isso funciona? Sim, não, porque se funciona, qual que é o valor? Pausa o vídeo, faz o rabisco da direita para a esquerda e tenta chegar na solução. Muito bem, se você fez isso aqui, vamos fazer esse caso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, ó, eu vou até colocar isso aqui de preto. Vamos colocar aqui de preto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Qual que é o conteúdo de Z? O que é o Z, né? O conteúdo eu sempre vou no endereço de memória e pego o que está dentro da caixinha. Mas aqui então a gente mantém o e-comercial. Aí seria, qual que seria o conteúdo do Z? Mas o Z aqui é um valor inteiro. Seria o conteúdo de 2.5. Mas isso aqui, na verdade, inteiro não, é um float. Não é um endereço de memória. Então, quando eu tento fazer isso aqui, ó, pegar o conteúdo de um valor float, ele tenta, opa, conteúdo eu vou numa região de memória e pego o valor que está dentro da caixinha, mas não existe uma região de memória chamada 2.5, não existe. Lembrando que por mais que essas representações em vermelho aqui da memória nossa seja em inteiro, decimal, isso aqui em hexadecimal é um outro tipo de dados na prática, tá? Isso aqui é só para facilitar a nossa visualização, tá bom? Das coisas. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Isso não dá certo, isso dá problema. Porque logo de cara, ó, isso aqui não funciona. Logo de cara, quando a gente tenta acessar o conteúdo da região de memória 2.5, não existe essa região de memória, isso aqui dá problema. Então, isso aqui é para o pessoal que está na graduação, ciência da computação, tecnólogo e assim por diante, sempre cai em prova, né, esse tipo de coisa, né, prova de programação. Basta que você vai da direita para a esquerda e vai abrindo essas caixinhas que você chega nisso, tá bom? Então, o que eu sugiro para vocês, esse vídeo acho que foi o mais longo até agora, eu sugiro para vocês agora que refaçam esses exercícios, codifiquem essas coisas aqui, tá bom? Para ficar claro. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente discute um pouquinho mais, tá bom? Então faça isso, programe esses exercícios, que vai ser muito legal para vocês, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo, será o último vídeo de ponteiro, onde nós faremos mais exercícios sobre o assunto, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.